turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que, na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês, daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então, vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina. Lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então, vamos lá? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje começamos mais um capítulo de título Máquinas Simples. O nosso corpo, por exemplo, é uma máquina. Não tão simples, mas é uma máquina. Aqui vamos ter exemplos referente a máquinas simples e também máquinas complexas, para vocês conseguirem entender. Aí a gente tem um exemplo de uma máquina complexa, que é o interior de um computador, que quando olhamos, vemos no interior de um computador que existem várias peças que trabalham em conjunto, chamado de máquina complexa. Esse conjunto de peças que vão estar ali trabalhando junto, a gente chama de máquina complexa. Já as máquinas simples, que está aí mostrando também do lado direito, são, por exemplo, o alicate, que ajuda em algumas atividades elétricas, o carrinho de bebê, que vai ajudar aí na questão de estar carregando a criança, assim como a gente tem a tesoura, o abridor de lata, que vai ser equipamentos que vai ajudar a gente no nosso dia a dia, facilitar em atividades simples, no qual não vai fazer com que a gente use muito a nossa força para poder estar desenvolvendo essa atividade. E o que é, então, as máquinas simples? Podemos definir as máquinas simples como máquinas que são as que modificam a força a ser feita, seja em intensidade, direção ou sentido, ou transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. O que isso significa? Significa que as máquinas simples irão fazer com que eu não precise colocar tanta força para conseguir a ação que eu quero. Exemplo, se eu for subir com um carrinho, é mais fácil subir onde vai ter uma rampa ou uma escada. Ou vou ter, qual deles, vamos dizer assim, eu vou ter um gasto energético, um gasto de energia maior ou menor. Na rampa, essa é a resposta, né? Na rampa, a gente vai ter mais facilidade para subir e não vai ter um gasto de energia tão grande. Que é isso que é a praticidade de usar as máquinas, né? As máquinas simples, elas fazem com que também a gente não utilize muita energia do nosso corpo para o desenvolvimento dessas atividades do cotidiano. Então, a rampa é um exemplo de máquina simples, porque ela auxilia no deslocamento do carrinho. Se formos abrir uma lata, é mais fácil abrir essa lata com o abridor ou amassando ela para chegar ao ponto dela abrir. Com o abridor de latas vai ser bem mais fácil, porque é uma máquina simples. E isso acontece com as mais variadas máquinas simples que a gente vai estar vendo, né? Que possibilita fazermos atividades com maior facilidade e com menos gasto energético também. Então, as alavancas, quando a gente fala em alavancas, temos também que pensar na facilidade que pode proporcionar esse tipo de máquina. Imagine ter que levantar um objeto muito pesado, com 50 quilos, 100 quilos, 120 quilos, como a gente vai ver no exemplo já já. Um saco de cimento ou vários sacos de cimento, né? Se você não tiver um preparo físico para levantar todo o objeto, você não vai nem conseguir mexer ele, mesmo que ele esteja no chão. Então,
aquele objeto, por ser muito pesado e você não ter o preparo físico, mesmo que você tente, você não vai conseguir nem mover ele, não vai conseguir fazer com que nem ele se mexa no local que ele está. Agora, se a gente tiver algo que ajude a levantar, isso vai ficar bem mais fácil. Aqui temos um trechinho falando sobre as alavancas, citado por um grego, né, chamado Arquimedes. Diz a história que para ajudar a vencer dificuldades como essas, há mais de 22 séculos, um grego chamado Arquimedes elaborou um artefato simples que resolvia a questão, a alavanca. Constata-se que ele dizia: "Dei-me uma alavanca e eu moverei o mundo." Então, o que ele quis dizer com isso? Que quando temos o sistema de alavanca com um apoio e algo para mexer em cima desse apoio, você vai conseguir tirar qualquer coisa do lugar. Então, é isso que ele está querendo dizer com a frase. Se a gente colocar um ponto de apoio, uma tábua que vai servir como uma alavanca, se a gente tem um ponto de apoio e temos uma tábua, a gente vai ter ali um exemplo de alavanca que vai servir para ir posicionar esse saco, esse objeto, como a gente vai estar vendo aqui, ó. A gente tem aí um ponto de apoio, que é esse triângulo, a tábua, que vai servir aí como nossa alavanca para posicionar o saco, que tem aí média de 120 quilogramas. Então, o que vai acontecer aí? A gente vai ter esse saco em uma das extremidades. Esse ponto de apoio, ele tem que estar encaixado com a tábua. E o objeto que ficar mais ou menos, o objeto aí no caso de 120 quilos, tem que ficar mais ou menos a distância de 20 centímetros do ponto de apoio. E seu braço, ele tem que ficar 6 vezes a distância que o saco está do ponto de apoio, que vai equivaler aí a 1,20 m de distância. E na hora que você baixar a tábua, aqui, no caso, deixa eu botar o pontinho aqui, gente. Na hora que vocês baixar essa tábua pra cá, você vai conseguir levantar com facilidade o objeto que está aqui nessa extremidade. Então, isso aqui é um exemplo de alavanca. E aí, para a gente tentar entender melhor, a gente vai também falar sobre os tipos de alavancas, porque ajuda a retirar as coisas dos lugares. A gente tem a força resistente, que é a força que queremos equilibrar, e a força potente, né? A força potente que é sustentada a partir da resistência. Então, você vai ter uma força contra a que você fez, o que você está fazendo. Por exemplo, um lápis. A mesma intensidade, vamos dizer assim, da força que eu faço para levantar esse lápis. Vamos dizer que eu estou em um lápis em cima da minha mesa e aí eu vou tentar levantar esse lápis. Então, a força e a intensidade da força que eu faço para levantar esse lápis, o lápis também vai sofrer uma força para que ele venha a descer, que é a força de resistência. E a força potente e a resistente, elas estão bem aí juntas. Então, o que a gente pode entender aí que a força de resistência e a força potente é aquela resistente à força potente. Então, a força potente tem que ser maior que a força resistente, porque senão a gente não consegue levantar o objeto. Então, a gente vai ter aí algumas letras para verificar o que significa cada uma delas. A letra P para a força potente, R para a força resistente e o O, 0, para o ponto de apoio. E apenas
Aí temos uma alavanca, quando a gente tem a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. É que aí a gente vai ter uma alavanca. A gente tem que lembrar que, por exemplo, se eu tenho, voltando aí para o exemplo da questão de que se a força potente, a força resistente for maior do que a força potente, que a gente não vai conseguir levantar o objeto, é como a gente fosse pegar 3 sacos de cimento de uma vez só, então a força resistente vai acabar sendo maior e aí então a gente não vai conseguir levantar. Com relação às alavancas, a gente vai ter esses 3 pontos interligados, que é o ponto de apoio, a força resistente e a força potente. E aí a gente vai ver os 3 tipos de alavancas. E deixa eu explicar para vocês que aí a gente tem, por exemplo, o triângulo, que é o nosso ponto de apoio, é o que vai ser aí com o significado 0 ou O. E também vamos ter a força a gente vai ter a força, o ponto de apoio no caso, entre a força potente e a força resistente. Isso a gente chama de alavanca interfixa. Então, a alavanca interfixa é quando a gente tem um ponto de apoio que está situado entre a força potente P e a força resistente R. Então, aí a gente vai ter o equilíbrio entre essas forças como fosse uma balança. E aqui a gente tem um exemplo, né, de alguns objetos, a própria balança em si, ela segue esse exemplo de alavanca interfixa. Aí a gente tem a alavanca interresistente, que aí a gente vai já notar uma diferença entre ela e a alavanca interfixa, que na alavanca interresistente a gente vai ter a força resistente entre a força potente e o ponto de apoio. Então, isso é o que vai diferenciar a força, a força não, a alavanca interresistente da alavanca interfixa. E aí a gente tem alguns modelos também, alguns exemplos de materiais, de alavancas que a gente utiliza no nosso cotidiano, tá certo? E temos também as alavancas interpotentes, que nesse caso a força potente ela que vai estar entre o ponto de apoio e a força resistente. Então aí está a diferença entre esses 3 tipos de alavanca, né, de alavancas. Então pensa aí que o nosso corpo é um sistema de alavanca. Temos os nossos pés como sistema de alavancas que vai posicionar o nosso corpo para frente. O nosso braço também, que ajuda a gente a levantar objetos. É o sistema também de alavancas muito bem elaborado e que é facilmente utilizado em atividades do nosso cotidiano. E aqui a gente tem exemplos com relação à alavanca interpotente, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa introdução às máquinas simples. Anotem as principais informações, as curiosidades, o que não ficou claro para a gente poder dialogar em sala de aula sobre isso, tá certo? Então, um forte abraço e se cuidem.